A Gessolda é garantia de qualidade em estruturas metálicas, caixas d'água e bebedouros. Tem fábrica própria e equipe especializada. Se você exige qualidade, vai preferir os produtos com a marca Gessolda. Para falar do nosso jornal, a gente prefere ouvir. Eu assino a Gazeta de Patrocínio porque ele só passa informação séria. Os classificados, além de ser mais fácil para vender e comprar, é gratuito para anunciar. É um jornal com 72 anos de credibilidade. Gazeta de Patrocínio. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Em Patrocínio, Gráfica Real. Vou abrir esse bloco falando sobre o Campeonato Mineiro de Júniores. Foi confirmada a participação de Patrocínio no campeonato e nós conversamos com o secretário municipal de esportes sobre isso. O Júnior esse ano nós estamos tendo condição de ajudar um pouco mais. Você vê, nós temos técnico, preparador físico, os meninos estão fazendo aí alguns jogos amistosos e estão mostrando uma disposição enorme. O grande problema nosso, para você ver, é a questão da idade. Nós vamos entrar no Júnior com uma equipe que tem muitos alunos que são juvenis, para daqui a pouco tempo aí a gente ter uma equipe profissional com atletas da cidade de Patrocínio. Os meninos estão dedicando, estão trabalhando em período integral, treinamento integral, estão estudando à noite e nós estamos inclusive limitando para que aqueles que ficarem realmente na equipe só participem do Campeonato Mineiro e não façam parte do amador, para que eles possam se dedicar e automaticamente a chave é difícil, tem o Funorte que foi o quarto colocado de Minas Gerais no ano anterior, mas os demais adversários eu tenho certeza que está a nível nosso e nós temos condição de disputar uma das 3 vagas para a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Juniores. Um detalhe é que esses jogadores saíram do Proindy, né, mano? 99% deles saíram de lá e isso para mim é uma grande satisfação. Nós estamos reiniciando as atividades do Proindy, também aos pais, aos responsáveis, escrevam, matriculem seus filhos, os professores estão já nos centros de treinamentos para acolher inclusive esse chamamento. Nós queremos e temos vaga para ampliar o número de participantes nesse projeto, porque a gente sabe da importância dele para Patrocínio como um todo. Tá aí então o Patrocínio participando do Campeonato Mineiro de Júnior e há uma controvérsia em relação ao nome. Se é Patrocínio Futebol, que parece o que está registrado, ou Patrocinense. Mas o que importa é a participação da cidade. Vamos ver se o time consegue fazer uma boa campanha, né, Adélio? Eu acredito, Luiz Antônio, eu quero até nesse momento aqui, muitas vezes os jogadores de Patrocínio não tinham oportunidade, somente os mais novos, de participar de uma competição como essa. Agora que a prefeitura, que a cidade está oferecendo a oportunidade, a gente gostaria que todos os bons jogadores que têm Patrocínio levassem a sério, pudessem participar de todos os treinamentos, porque essa competição vai levar o nome da cidade de Patrocínio e o Darcelo precisa ter todos os bons jogadores, os grandes jogadores de nossa cidade em mãos para trabalhar, porque a gente sabe que o Darcelo trabalha sério, trabalha com muito afinco e sabe trabalhar, mas os jogadores têm que entender que é a oportunidade da vida deles, eles precisam ir nos treinamentos e dessa maneira o Darcelo conseguir formar uma forte equipe aí para essa competição. Bom, e você, André, você acha que a cidade precisa realmente de um time de base no Campeonato Mineiro? É necessário, né? O que a gente vê é que até hoje essa coisa da categoria de base não andou muito em Patrocínio. Infelizmente, a gente já teve grandes equipes aqui em Patrocínio, formando grandes atletas, como foi aquela turma da época do Rogerinho ali, foi uma safra muito boa de jogadores. E quem sabe essa seja uma boa safra de jogadores aí também, né? Existe até essa parceria com o Santo André que prevê esse intercâmbio com jogadores indo também para o Santo André, por isso até precisamos ter uma categoria de base forte, porque senão essa parceria corre risco de nem ir para frente. Então essa categoria de base tem que ser forte, tomara que já seja forte nesse campeonato que vem aí, Luiz.
Agora nós vamos mostrar para vocês os melhores momentos de Patrocinense 1 e Tuiutaba 0, jogo que aconteceu no estádio Júlio Aguiar no último sábado. E o André Luiz vai analisar esse jogo, né? A gente já começa a ver aí os melhores momentos desse primeiro chute, nessa primeira defesa. André, na sua opinião, como é que foi esse jogo aí? Foi um jogo difícil, muito difícil para o Patrocinense no primeiro tempo. A equipe do Boa começou melhor que o Patrocinense, mais organizada. Um time que estava jogando um 3-6-1, 3 zagueiros, 6 jogadores no meio campo e apenas um atacante. Mas esse atacante não ficava sozinho, Luiz, porque os 2 meias da equipe do Boa, principalmente o David, chegavam muito à frente. E isso estava dificultando o Patrocinense, que não tinha saída de bola, porque os 2 laterais do Patrocinense eram marcados pelos alas da equipe do Boa. Então o time ficou bloqueado e muita gente no meio campo para marcar o time do Patrocinense. Esse gol aí estava impedido. Foi um dos gols impedidos, feito pelo Anchieta, né? Que é o ala esquerdo da equipe do Boa, que tecnicamente é muito fraco, mas ficou até a dúvida se ele estava ou não impedido. E ele chegou com muito perigo por ali. Mas o time do Patrocinense teve dificuldade até se encaixar no jogo. Você vê aí que a maior parte dos lances na primeira parte do primeiro tempo da equipe do Ituiutaba. E esse foi o melhor jogador, esse camisa 11, o David finalizou várias vezes contra o gol do Patrocinense. Mas foi sacado do time. E o Neto Xavier tirou o rapaz no intervalo. Quer dizer, o melhor jogador do primeiro tempo. Bola na trave. Bola na trave, o jogo já estava parado. Esse aí é o Marcelo Felber. Marcelo Felber que entrou de cabeça. Aí o Cezinha, belo lançamento. O Djalma lá. O Djalma fez uma bela partida, né? Jogou muito. Foi realmente o melhor jogador do Patrocinense, fez a jogada do gol, que a gente vai conferir aí. E agora? O lançamento foi do Alex, né? Ele deu uma passada lá Marques, né? Pelo drible sensacional em cima do jogador, deixou a bola passar e cruzou. E a gente falava durante a transmissão, né, Luiz, que 3 jogadores muito altos na zaga do Boa, porte físico avantajado, e mesmo assim o Sinés sozinho. Mas é o quê? Sai da marcação. O posicionamento do artilheiro, de quem sabe lá. Ele ficou sozinho para fazer o cabeceio e ali geralmente ele não perde, é um excelente atacante. Luiz, mas foi uma ótima estreia também do Patrocinense, porque existia uma certa dúvida, principalmente alguns jogadores que o pessoal não acreditava muito e foram muito bem na partida, que é o caso do goleiro Thiago, que fez uma boa partida. O Thiago Lima entrou também, jogou muito bem. E para o Patrocinense estrear com a vitória numa competição difícil como essa, vai ser muito importante, principalmente para dar moral para a sequência da competição, que são jogos 4 e domingo, e dessa maneira eu acredito que o Patrocinense iniciou com o pé direito numa competição muito forte. E a entrada do Thiago Lima, que já citou aí, o Delinho, foi importantíssimo nesse meio campo da equipe do Patrocinense, Luiz. Melhorou demais o desempenho do meio em relação àquele amistoso na semana anterior contra o time do Portal. Mais uma boa jogada, né? O Sinés de novo, uma boa conclusão e boa defesa do goleiro Thiago. Aí o Boa fazendo mais um ataque, chegou muito por aquele setor ali, o lado direito deles é mais forte. Parece que o Neto puxa um pouquinho o lado direito, força as principais jogadas e quando tem a coisa está apertada, eles tentam o Anchieta de elemento surpresa do lado esquerdo. Aí já outra no segundo tempo, do Djalma, né? No segundo tempo. Na segunda etapa. Boa jogada. Aí no segundo tempo só deu o Patrocinense, foi muito melhor. Cezinha. Eu não entendi porque o Cezinho, o Djalma e o Sinés saíram do time. Depois eles. Aí o lance meio que duvidou, mas totalmente involuntário. Não teve explicação. O Cezinha não foi brilhante como em outras oportunidades, mas foi um dos destaques no meio campo. O Djalma é o melhor jogador do Patrocinense. Olha aí, que jogada. Ia fazendo um golaço aí. O Djalma jogou muita bola, Luiz. É um jogador técnico. Quando ele se aproxima da intermediária para frente, se aproxima dos 2 homens de frente, ele melhora o futebol dele. Olha só, faz um toque de calcanhar. Jogou muito o Djalma. Ele achou aqui o Sinés Só que foi um contra-ataque que não teve. Os outros jogadores não se aproximaram. E aí o Sinés não teve outra opção senão chutar pro gol. É uma jogada do Boa, mas geralmente bem interceptado. No segundo tempo a marcação do Patrocinense foi tranquila. O Boa não levou assim tanto perigo contra o gol do Patrocinense. No segundo tempo principalmente, né? O Patrocinense aí passou a mandar no jogo. Até o momento em que, eu repito, o Jean, eu não gostei das mudanças que ele fez. Aí, de novo, a tentativa do Sinés. A sorte do Patrocinense, Luiz, foi que o time do Boa não teve forças para atacar o time do Patrocinense no segundo tempo. Aí o Chico, que foi muito mal na estreia. Muito mal. Nessa bola aí ele acertou, que ele cruzou bem, o Cezinha fez o gol e o juiz deu que a bola saíra, mas ela não saiu, né? Foi uma falha da arbitragem. Vamos ver novamente. Aí ele vai à linha de fundo, tá em cima da linha. Quando ele cruza, tá em cima cruzou,
né? O Cezinha dominou de esquerda e bateu de direita, o juiz anulou. Não dá para você cravar num jogo só, Luiz, 90 minutos, que um jogador é bom ou ruim, é difícil, e é até injusto falar que o Chico é um mau jogador. É jovem, né? Tá começando aí, tem que dar mais tempo. Ele não foi bem nesse jogo. Tem que dar outras oportunidades para o jogador. É uma injustiça falar que ele é um mau jogador, mas nesse jogo ele foi muito mal. Então, é claro que a tendência é que outros jogadores ganhem essa posição. Usou na mão do goleiro. Bom, então o Patrocinense fez uma boa estreia em casa, né? Aí outra jogada pelo lado esquerdo, agora o Alex, né? Djalma fintou 2, mais uma finta, o Cezinha chegou e bateu e o goleiro fez uma defesaça. Então, quer dizer, o Patrocinense, na minha concepção, foi bem, né? Uma estreia contra um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora ainda seja um time em formação, mas é uma grande vitória. Contra uma equipe forte, fisicamente muito forte, os jogadores são muito altos, né? Mais uma chance do Patrocinense. Então, acho que surpreendeu. Foi uma evolução muito grande em relação à semana anterior, aquele amistoso contra o Portal de Uberlândia. A entrada do Thiago Lima melhorou demais o meio-campo do Patrocinense. Agora as substituições não foram. Esse é o Anderson que. O Anderson entrou mal, o Alan razoável e o Léo Paraíba também entrou muito mal. Então, essa também é uma preocupação, Luiz. Que às vezes o Jean consiga montar um bom time, aqueles 11 ali, mas não tem um elenco tão grande assim à disposição de tanta qualidade. Pelo menos nesse jogo, jogadores que entraram não estiveram no mesmo nível dos titulares. Agora, uma coisa que eu achei é que é um jogo de estreia com muitos lances importantes, né? Que você vê quantos lances nós já mostramos aí. Foi um jogo legal. No primeiro tempo, a maioria dos lances para o time do Boa. No segundo tempo, o Patrocinense cresceu muito, o Boa saiu um pouco mais. Claro que o Ney tentou dar mais ofensividade ao time. Tecnicamente, o time do Boa não melhorou, mas saiu mais, deu mais espaço. E o Patrocinense cresceu e criou boas oportunidades. Poderia ter feito até mais gols. Eu achei que, inclusive, o goleiro, né, o Thiago Gaúcho, que no primeiro jogo falhou no gol, nesse jogo aí na estreia contra o Ituiutaba, ele teve uma boa participação. Participou bem, teve firmeza, né, então acho que foi. E agora a gente vai ver, né, na sequência do campeonato, a força dessa equipe, esse jogo, né, esse meio de semana aí, contra o Uberlândia nessa quarta, no final de semana contra o Mamoré, outro jogo muito difícil. Então o Patrocinense, com 2, 3, 4 rodadas, a gente já vendo essa força do Patrocinense, que tipo de força o time vai ter, se vai brigar realmente. Mas me surpreendeu, acho que foi melhor do que eu esperava em relação ao primeiro compromisso. A gente espera que o Patrocinense tenha, né, aí já o final do jogo, a gente espera que o Patrocinense tenha um bom desempenho no campeonato. Esse jogo contra o Uberlândia é muito difícil. Se você está vendo na quarta-feira, é evidente que o jogo ainda não aconteceu, né? Está marcado, está começando agora, né? Porque é de 7 às 9 da noite que vai acontecer nesta quarta. Se você está vendo o programa na quinta-feira, o jogo já aconteceu e você já sabe o resultado e nós não. Mas qualquer que tenha sido o resultado em Uberlândia, a gente espera um jogo muito difícil, né? Na cidade de Uberlândia, se for uma vitória espetacular. Mas se não foi, evidente que todos nós teremos que entender porque o Uberlândia já começou atropelando o Araguari, o Fluminense, ganhou de 4, né, 4-1, o primeiro tempo ficou 2-1 e fez mais 2 no segundo tempo e perdeu o gol a valer. Aqui a gente, inclusive a rádio hoje, transmitiu com a Rádio América de Uberlândia. E em Patos de Minas nós tivemos a vitória da URT 2-0 em cima do Mamoré. Gol do Ditinho, né, Luiz Antônio? 40 e tantos anos, voltando a fazer gol. Mas eu acredito, Luiz Antônio, que independente desse jogo de Uberlândia, é importantíssima a participação do torcedor. Teve uma concorrência, Cruzeiro e Atlético, nesse jogo contra o Ituiutaba, mais de 500 pagantes, mas realmente a Federação Mineira leva muito dinheiro, então o prejuízo foi certo nessa partida contra o Ituiutaba. E contra o Mamoré, aqui no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Júlio Aguiar, eu acredito que o torcedor tem que entender e superlotar o estádio municipal Júlio Aguiar. Agora vai ter um problema, porque o jogo contra o Mamoré é no horário do jogo do Atlético também, que vai ser transmitido pelo canal aberto pela TV Globo. O jogo do Atlético contra o Guarani, então essa é uma situação que tinha que ser revista também. Eu acho que concorrer com a televisão não dá mais. Vamos fazer o seguinte, André, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre essa questão dos horários dos jogos, que inclusive você tem até uma tese aí sobre isso, eu acho importante. A gente vai para o intervalo, então já a gente vai falar mais sobre isso.